Bom, eu me chamo Rui Aniceto Fernandes, sou membro do Instituto Histórico Geográfico Itaboraense e hoje vamos conversar um pouquinho sobre patrimônio imaterial. Na história da definição de patrimônio cultural no Brasil, aquele que primeiro se dedica à questão do patrimônio imaterial, a sistematizar uma proposta de ação política, ação pública sobre patrimônio imaterial, foi Mário de Andrade, quando diretor do Departamento de Cultura de São Paulo, e depois, quando nos anos 30 ele é instado a apresentar um anteprojeto para a criação do Serviço de Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele vai ali fazer uma primeira definição de patrimônio imaterial que estaria associada aos fazeres, aos saberes, às crenças e às práticas culturais do povo brasileiro. Naquele momento, da definição de uma política de patrimônio no Brasil, o patrimônio material vence, né? A perspectiva do patrimônio material, ela se torna mais significativa, mais importante naquele momento e vai pautar as políticas públicas do CIFAM e depois do IFAM. No entanto, o patrimônio imaterial, como a gente chama hoje, continuou a ser pesquisado, estudado, ainda sobre um olhar folclorista, né? O folclore, que é o saber que se dedica ao estudo das manifestações populares, ele é um saber que vem desde o século XIX sendo sistematizado no Brasil. No entanto, como esse saber foi perdendo um certo espaço no pensamento intelectual brasileiro, o próprio termo folclore vai sendo algo considerado menor e por isso esses estudos foram sendo secundarizados, marginalizados no pensamento social brasileiro. O tema das manifestações populares vai ganhar relevância no Brasil a partir do processo de redemocratização na década de 80, com o fim da ditadura militar e com a definição, né, ou com o processo de constituição, né, de feitura das novas leis da Constituição Federal Brasileira de 1988. Nesse momento, os setores populares, né, as camadas populares, elas se articulam e se movimentam para ter seus direitos garantidos e reconhecidos na nova Carta Magna do país. Entre esses direitos está o direito à cultura. E por isso, o texto da Constituição, nos artigos 215 e 216, ele vai ter uma concepção de patrimônio mais abrangente, que inclui o aspecto material, que está associado às construções, especialmente às edificações, né, às igrejas, às sedes de fazenda, aos prédios, em geral, públicos ou privados que têm interesse para a sociedade, e há uma ampliação dessa noção de patrimônio, incorporando também o aspecto imaterial, os saberes, os fazeres, as práticas, as manifestações culturais do povo brasileiro. A partir daí, então, você tem uma série de avanços nas políticas públicas em relação ao registro e ao incentivo e à proteção dessas manifestações culturais. Entre elas, no estado do Rio, podemos citar a Folia de Reis. A Folia de Reis está presente em todo o território fluminense e especialmente na região metropolitana ela ganha contornos
próprios da sua espacialidade, digamos assim, né? Bom, a Folia de Reis, ela é uma manifestação que tem a sua origem na devoção aos reis magos, né? Então tem um vínculo com a religiosidade cristã católica, né? Lembrando aí da história dos reis magos, né? Teriam sido aqueles que visitaram o menino Jesus logo após o seu nascimento, né? Alguns evangelhos registram como é que ocorreu, né, essa história dos magos chegando até a região onde Nossa Senhora e São José estavam com o menino Jesus. Não sabemos, nesses relatos bíblicos não há o número de magos. Pressupõe-se que seriam 3 por conta dos 3 presentes que o menino foi agraciado pelos magos, né? O ouro, incenso e a mirra. Então, por isso, a tradição convencionou a delimitar como 3 reis magos, que seriam o Gaspar, o Baltazar e o Belchior. Alguns chamam Belchior e outros chamam Melchior, né? Então seriam esses os 3 reis magos. O túmulo dos magos hoje está na cidade de Colônia, na Alemanha, desde o século XII. E como é que eles teriam ido parar na Alemanha, né? Teriam sido levados para a Alemanha por Frederico Barbarossa como despojos de guerra de um dos conflitos entre os prussianos e a cidade de Milão, na Itália. Então, teria vindo da Itália, né? E como é que teria parado em Milão? Né? No século IV, uma rainha de Constantinopla, uma imperatriz de Constantinopla, teria doado a mercadores de Milão como presente por essas relações comerciais que ali estariam estabelecidas. Então, de Constantinopla teria ido para Milão, de Milão para a Alemanha. E por onde os despojos passaram, foram sendo erguidas capelas, monumentos, esculturas, estelas, e foi se criando uma série de manifestações em toda a Europa de devoção aos reis magos. Na França é chamada de Noëls, na Espanha de Villancicos e em Portugal de Folia. Então, a partir de Portugal, chega ao Brasil com o processo de colonização. Vamos lá, de colonização, né? Então, chega ao Brasil pelo processo de colonização. Os jesuítas, na sua prática catequética aos indígenas, eles usavam elementos culturais como forma de atrair a atenção e o envolvimento dessa população. Então, na sua catequese, você tem o uso de peças teatrais, de músicas, de danças, que envolvessem essas populações indígenas na mensagem que eles queriam transmitir. Então, a folia de reis, né, a festa dos reis magos, ela vem nesse contexto e vai ser apropriada especialmente pelos povos escravizados de origem africana. Bom, a Folia de Reis é uma manifestação presente no estado do Rio e aqui ganha um contorno especial. Por que esse contorno? Porque a folia ela tem o seu primeiro ciclo, que começa dia 25 de dezembro, com o nascimento de Jesus, e vai até o dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis. Nesse período, os foliões visitam as casas de pessoas já pré-agendadas, ali fazendo o seu ritual, a sua cantoria, as suas danças, né? No entanto, no Rio de Janeiro, esses festejos seguem até o dia 20 de janeiro, em honra a São Sebastião, padroeiro do estado. Então, o ciclo festivo das Folias de Reis vai até o dia 20 de janeiro, né? Se fecha com a festa de São Sebastião.
No entanto, ao longo do ano, as folias realizam outras práticas, especialmente a chamada festa do remate ou arremate, que são encontros de folias que são realizados pelo estado afora. Em Itaboraí, desde o século XIX, você tem a prática da folia de reis sendo registradas. Vinha da corte personagens para participar desses folguedos, como o padrinho do pintor Zé Leandro, que foi um importante expoente da pintura histórica do século XIX. Ao longo do século XIX, você tem outros registros dessa manifestação e na década de 1990, Itaboraí chega a contar com 11 grupos de folias que circulavam pela cidade, chegando a organizar uma associação. É interessante pensar que essas folias, muitas vezes, elas acompanham o movimento migratório que acontece no estado do Rio de Janeiro. Muitos mestres, eles são originários do interior do estado e quando migram para a região metropolitana, trazem essa manifestação cultural e fundam novos grupos foliões. No início dos anos 2000, havia pelo menos 3 grupos que ainda circulavam, né, mantinham essa tradição e hoje nós contamos apenas com a Estrela Nova do Oriente, com sede em Venda das Pedras.